Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim falar sobre dois livros de um mesmo escritor, que é o Edgar Querey. Eu li agora em janeiro De Repente Uma Batida na Porta e Os 7 Anos Bons. O De Repente Uma Batida na Porta é um livro que está na minha lista de 10 livros para 2016. É o primeiro que eu li e vocês vão logo ver que eu já li outro da lista agora em janeiro também. O Edgar Querey é um autor que nasceu em Tel Aviv em 1967. Eu conheci ele porque ele esteve na Flip de 2014 e ele estava lançando esse livro aqui. Inclusive, a minha edição tá autografada, é bem legal. A palestra dele, né, a fala dele foi bem interessante. E, enfim, quando saiu Os 7 Anos Bons, eu acabei comprando. Na época da Flip eu tava lendo esse livro, mas eu encalhei no meio dele por motivo nenhum específico, assim. E, enfim, eu aproveitei então que eu li esse agora em janeiro para ler esse aqui também. Então, bom, primeiro vamos falar um pouco mais sobre o De Repente Uma Batida na Porta. Esse aqui é um livro de contos, geralmente os contos são um pouco mais curtos, então tem bastante conto, apesar do livro ser um pouco curto. Eu acho um pouco difícil de escrever, até porque os contos são muito diferentes entre si, mas vamos lá. Ele tem um pé, assim, no realismo mágico. Então, tudo parece contemporâneo, tudo parece muito real, até que uma coisinha surreal, uma coisinha mágica acontece. E então, assim, ele tem essa vibe. Mas, ao mesmo tempo, ele é bastante contemporâneo e bastante urbano, assim. Tem muitas cenas de cidade, Tel Aviv é uma cidade grande. E então tem tudo isso também acontecendo. Essa coisa dele de colocar sempre alguma influência surreal, uma coisinha ali diferente, sempre faz com que os contos tenham um final um tanto imprevisível pra gente, o que é bastante interessante também. E o que eu gosto particularmente do livro é justamente ele misturar essa coisa tão contemporânea, tão urbana, tão real assim pra gente, com essas outras coisas, assim. Isso faz com que a gente tenha uma percepção bastante diferente desse cotidiano e ele cria esse clima muito, muito diferente. Ele tem um humor um pouco mais irônico também. E aqui atrás do livro eles fizeram uma descrição dele que eu achei muito boa. Eu vou ler um trechinho pra vocês, é bem pequenininho. Criar um filho, mentir para o chefe, fazer um pedido numa lanchonete. Neste extraordinário livro de Edgar Querey, a vida diária é complicada, perigosa e repleta de anseios que dão início a tramas com desfecho imprevisível. Tragédia e humor, ironia e compaixão se combinam nessas histórias que às vezes lembram o absurdo de Kafka, em outras a comédia de Woody Allen, mas são, antes de tudo, profundamente originais. Enfim, eu gostei muito, muito desse livro aqui. Recomendo bastante. E depois eu aproveitei para pegar esse aqui, então, Os 7 Anos Bons. Esse aqui também é um livro de textos curtos. Eu não sei, se alguém inclusive souber e quiser me avisar nos comentários, eu não sei se ele tem livros ou textos mais longos. Mas enfim, esse aqui já é um pouco diferente porque ele é uma não ficção. Pra mim são crônicas, basicamente. Eu acho que é o melhor jeito de definir pra vocês. Ele parte de um acontecimento bastante específico, que é o nascimento do filho dele. Isso aconteceu em 2006. E ele divide então o livro em 7 partes, que são 7 anos da vida do filho dele. Então, ano 1, ano 2, ano 3, até o ano 7. E cada um desses textos curtos narra alguma coisa do cotidiano deles. Muitos são sobre paternidade, sobre o filho, sobre como criar o filho. Muitos são sobre família. Mas alguns são simplesmente sobre a vida cotidiana, sobre viajar, sobre escrever, sobre, enfim, vários temas. Uma coisa que me chamou muito a atenção nesse livro aqui é a questão da guerra, como ela aparece inserida em pequenos momentos do cotidiano, como em muitos momentos ele parece estar em qualquer outra cidade, poderia ser bem genérico, e como em alguns momentos a questão da guerra fica muito evidente. Isso chamou assim muito a minha atenção porque eu acho que a gente consegue perceber bem como é a vida das pessoas que estão num ambiente onde acontece uma guerra, mas que são pessoas que não são diretamente relacionadas à guerra. Então ele é um escritor, trabalha numa universidade, tem um filho, tá tentando criar o filho dele ali, e ele assim, não é a favor da guerra, mas tá tudo isso acontecendo mesmo assim, sabe? E como isso parece que entra na frente da vida cotidiana das pessoas e tudo mais, porque às vezes a gente lê narrativas de guerra de pessoas que estão absurdamente envolvidas na guerra, né? O que também é interessante, por favor, não me entendam mal, elas são super importantes também.
mas essa outra perspectiva pra mim também foi muito interessante. De certa forma, como eu li os dois meio próximos, essas pequenas coisas que acontecem da guerra na vida dele quase parecem essas coisas um tanto mágicas e surreais que acontecem nesse livro aqui. Então, enfim, eu achei curiosa essa ligação entre os dois. É bem sutil, mas elas são essa coisa que a gente tá vivendo aqui na nossa vida normal e de repente acontece uma coisa bem diferente, inesperada. E nesse livro, quando acontece, normalmente questões relacionadas à guerra. Enquanto no outro são coisas mais fantásticas e tal. Bom, gente, ele é um autor que eu gostei bastante. Eu não vou dizer que foi uma surpresa, porque acho que eu já esperava gostar muito dele. Eu realmente gostei muito dele. Eu acho que vale muito a pena conferir se você gosta de contos, se você gosta desse clima de história, assim. Eu particularmente me apaixonei um pouco mais por esse daqui do que pelo De Repente Uma Batida na Porta. Eu achei esse aqui, Os 7 Anos Bons, foi um livro que me envolveu muito mais. Mas eu também não sei se eu teria gostado tanto dele caso eu não tivesse lido esse aqui antes, porque daí eu ainda não ia conhecer o autor, né, enfim. Talvez ele faça um pouco mais de sentido pra quem já tenha lido alguma coisa dele antes. Não sei. Se alguém já leu esse e não leu esse e quiser comentar sobre isso. Mas enfim, se você já leu qualquer um dos dois, me conta o que você achou deles nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até logo. Tchau, tchau.